Preciosos ouvintes, preciosos irmãos e todos que nos ouvem nesta hora, estamos aí para mais um programa Semente de Vida e estamos aí discorrendo sobre a vida do nosso profeta, o sétimo anjo de Apocalipse das 7, e estamos aproveitando esses testemunhos maravilhosos de pessoas que estiveram com ele, conviveram com ele e nos legaram esses testemunhos que nós estamos partilhando com vocês. E desta feita eu tenho aqui alguns personagens e logo vou citar os seus nomes e relatar algum ponto que eu destaquei para transmitir a vocês aqui através desse programa. E antes eu queria fazer uma leitura das Escrituras que estão em São Mateus, no capítulo 17, no versículo 10. Aqui nós encontramos os discípulos perguntando por que os escribas ensinavam que era preciso que Elias viesse primeiro. Então, eu quero aproveitar essa escritura porque eu quero relatar a vocês algo que foi sobrenatural e que aconteceu no ano de 1933 e uma multidão de pessoas foram testemunhas desse evento e uma dessas pessoas que esteve ali nos relata o que realmente aconteceu. E eu quero usar essa escritura porque ela se refere a João Batista, ao que Jesus lhes respondeu. Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. E eu, todavia, vos afirmo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Desta mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então, eu estou aqui com a tradução King James, e essa tradução, inclusive, foi muito querida pelo nosso profeta, e nós temos também o privilégio de ter esta Bíblia traduzida no nosso idioma hoje, e nós temos usufruído de bênçãos inefáveis aqui, num linguajar ainda mais claro, para que nós pudéssemos compreender melhor, as Escrituras. Então, nós encontramos os discípulos perguntando, se referindo ao que os escribas estavam ensinando e dizendo que Elias viria primeiro. E Jesus respondendo e ao mesmo tempo se referindo já o outro Elias, que viria e que restauraria todas as coisas. Nós sabemos que João Batista não teve um ministério de restauração. Ele estava ali trazendo a fé dos pais, a fé do Filho que estava se manifestando, foi Cristo Jesus nosso Senhor. E nós temos em Malaquias 4 a promessa de Elias que viria e restauraria todas as coisas e traria novamente a nossa fé de filhos, a mesma fé que tiveram os nossos pais pentecostais. E o que eu quero me referir nesse momento
é acerca de uma experiência sobrenatural que aconteceu e a irmã Mabel, inclusive, ela foi casada com um dos irmãos do nosso profeta, William Branham, que foi o Doc Branham. Nós encontramos diversas mensagens, o Branham se referindo ao seu irmão Doc. E ele se casou com a Mabel. E foi a Mabel que nos relata esse acontecimento aqui, quando ela vem nos dar alguma coisa aqui, ali do nosso profeta, ela faz menção dessa experiência maravilhosa que ela teve. Ela estava ali quando isto aconteceu. E ela diz assim: a minha família não acreditava em ir à igreja. Mas quando eu era uma garota, com 12 anos de idade, eu testemunhei o batismo do ano de 1933, depois de uma campanha. Nosso profeta estava ali à beira do rio Ohio para batizar mais de 500 convertidos. E quando ele estava ali já na 17ª pessoa, foi quando isto aconteceu. Então ela está se referindo a esse batismo que ele estava fazendo ali no ano de 1933, quando a coluna de fogo apareceu. Então nós estamos falando aqui de algo sobrenatural e que nós que temos já o conhecimento da vida do nosso profeta, sabemos que desde o seu nascimento essa coluna de fogo o acompanha. E aqui agora, quando ele estava batizando a 17ª pessoa, dessas 500 que seriam batizadas, ela então relata esta experiência do aparecimento da coluna de fogo. E ela diz: eu testemunhei. Não consigo me lembrar de muitos detalhes daquele dia, pois eu era muito jovem naquela época, mas acredito que sou hoje a única pessoa viva que estava lá quando aquela coisa maravilhosa aconteceu. Quando eu tinha uns 16 anos, o Bill me batizou naquele mesmo lugar. Portanto, 4 anos depois, ela foi batizada ali pelo profeta, no mesmo rio, o rio Ohio, onde eles batizavam as pessoas que eram convertidas. Então ela foi também batizada no mesmo rio. Mas eu quero relatar a vocês que nesse dia, quando essa coluna de fogo desceu, então também se ouviu uma voz. E nem todos ouviram a voz, mas todos viram a coluna de fogo. Mas dessa voz saiu uma mensagem que dizia: assim como João Batista foi precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então nós estamos aqui diante de um fato que é realmente muito sobressaliente e nós estamos aqui com o testemunho da última pessoa viva que estava lá, presente naquele dia e que viu esta majestosa coluna de fogo manifestada ali quando ele estava efetuando esses batismos dessas pessoas que haviam se convertido e agora estavam sendo batizadas. Portanto,
meus amados, preciosos amigos ouvintes, meus irmãos, nós estamos verdadeiramente com o sobrenatural de Deus para a hora, para o tempo no qual nós estamos vivendo. E, oxalá, de alguma forma, isso possa despertar em você, que ainda não conhece a mensagem da hora, um interesse de conhecer quem foi o William Branham, né? Nós estamos relatando aqui, assim, rapidamente, né, dando alguns flashes de algumas pessoas que estiveram e conviveram com ele, mas é tanta coisa que nós ficaríamos aqui a vida toda relatando esse ministério sobrenatural de Deus para essa hora, para esse tempo no qual nós estamos vivendo. Mas o certo é que estas pessoas que nós estamos aqui transmitindo, inclusive dando o nome dessas pessoas, né? Tem até o endereço destas pessoas, caso alguém queira entrar em contato, embora a maior parte delas já agora recente já partiram, né? Mas nós temos várias delas que ainda estão vivas, estão aí testemunhando pelo mundo afora das coisas sobrenaturais que Deus tem feito através desse ministério do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Então ela continua relatando que 4 anos depois ela foi batizada ali, já com 16 anos de idade. E eu quero ainda seguir só mais um pouquinho aqui, porque ela retrata, né, uma fase assim, bem lá dos primórdios, né, do início, quando a mensagem estava começando, e ela relata aqui alguma coisa que eu penso que isso vai ser de muita bênção para nós, que diz assim: eu acho que no início eu comecei a ir ao tabernáculo com Meda. Meda, na época, era uma mocinha também novinha, e depois ela se tornou esposa do nosso profeta, né? E as coisas, ela diz assim, eram muito diferentes naquela época. E ela fala como que era a igreja. E ela diz assim, olha, o piso da igreja era de chão de terra batida. Havia um fogão de lenha lá no canto. Havia cerca de 50 pessoas que frequentavam regularmente o tabernáculo. A mãe de Meda, a Broi, ela era a zeladora da igreja, e 2 de seus irmãos, Arnold e Rude, eles tocavam na banda, violoncelo, eu acho. Tínhamos ali uma peça de Natal e uma árvore de Natal, e isto era comum todos os anos. O irmão Branham, no Natal, distribuía doce para as crianças, uma laranja para as crianças de uma idade, de uma certa idade, né? Crianças abaixo de uma certa idade. E aquela foi, segundo ela, a melhor época, né, que o tabernáculo, que ela pôde testemunhar no tabernáculo. Então havia ali uma simplicidade, como sempre houve e continua havendo uma simplicidade no tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana, ainda hoje, mesmo depois da sua reforma, é um lugar simples comparado a muitas catedrais com os seus órgãos, os seus pianos de tubo, né, e tantas coisas mais que eles têm sofisticada hoje. Mas eles sempre se mantiveram na simplicidade, como
o nosso profeta foi uma pessoa tão simples, tão singela, como nós temos podido relatar para vocês, através das programações, a forma simples, singela, com que o nosso profeta sempre agiu, a maneira com que ele sempre esteve operando, né? Então, eu queria destacar isso aqui da Mabel, da irmã Mabel, e ela fala uma série de outras coisas, ela conta inclusive da época do casamento, e como foi tudo tão simples, tão singelo, tanto da parte da Meda e o irmão Brana, quanto também do irmão Doc e ela. O casamento simples foi feito até num quarto, e na casa deles, que eram muito simples. Então, isso nos leva a entender o quão simples e o quão singelo o nosso profeta sempre foi, né? Sempre agiu de uma maneira muito simples, muito tranquila, né? Eu estou aqui também com a irmã Pauline Palmer. Ela também nos relata aqui coisas maravilhosas. E o irmão Palmer foi consagrado pelo nosso profeta e se tornou um ministro do Evangelho, um daqueles cooperados ali no tabernáculo, no Jeffersonville, Indiana. E ela conta aqui de uma ocasião quando o irmão Brana veio em uma campanha que foi promovida, inclusive, pelo irmão Jack Palmer, seu esposo. E então eles tiveram essa campanha ali junto com o irmão Baxter. E eles vieram, o irmão Brana veio até Macron no ano de 1955, e ali eles estavam enfrentando um período de estiagem muito grande. Ou seja, eles estavam numa seca muito rigorosa. E ele foi para um passeio na zona rural e viu como que as plantações estavam todas ressecadas e tudo estava morrendo por falta de chuva. Então, ele orou por chuva. Ele orou e pediu ao Senhor por chuva. E, segundo ela, imediatamente começou a chover. E as reuniões, elas estavam sendo realizadas em um estádio aberto. Mas a chuva, mesmo caindo, não pareceu afetar aquela grande multidão de pessoas que compareciam para as reuniões. Eles vieram com capas de chuva e toalhas para assecar os assentos, mas antes do início do culto, a chuva parou. E ela conta aqui também, eu fiz questão de relatar essa experiência, porque havia uma estiagem, havia uma seca muito grande, a plantação estava se perdendo, e o nosso profeta orou e a chuva caiu dos céus. Isso nos faz lembrar de Elias, o ministério de Elias, que orou para que não chovesse durante 3 anos e meio, não choveu, e depois ele orou novamente e pediu chuva, e a chuva desceu dos céus novamente. E ela relata também aqui uma outra experiência, nessa mesma reunião, nesta mesma campanha que estava acontecendo ali em Macon, acerca de uma garotinha que tinha poliomielite. E o pai dela a trouxe para a reunião e eu o vi ajoelhar-se e tirar o aparelho de suas pernas.
E ele os colocou de lado, isso o pai da criança, e ficou de joelhos durante todo o culto. E assim que o irmão Brana estava se preparando para deixar a plataforma, ele olhou para a menina e disse: querida, você gostaria de ser curada? E ela disse: sim, Senhor. E ele disse para ela andar. Em outras palavras, então anda. E ela andou. E na última noite dos cultos, eu estava na fila. Agora ela conta que ela mesma estava na fila de oração para pedir ou para representar o seu filho, Baron. E o irmão Brana me disse, quando eu cheguei, que ele viu um garotinho com o cabelo encaracolado, exatamente como era o Baron. Ele tinha o cabelo encaracolado, ele era pequeno. E o irmão Brana orou por ele e ele foi curado da doença, uma doença nos rins, que ele tinha cerca de 6 meses. Mais tarde, nós levamos o Baron de volta ao médico, que disse que ele já estava bem. Até mesmo uma das clínicas mais conceituadas dos Estados Unidos da América, que é os irmãos Mayo, eles haviam dito para eles que não havia nada mais que eles pudessem fazer por esse garoto. E agora ela recebe essa oração e o seu filho é completamente curado. Então nós estamos falando aqui, eu tenho outros testemunhos de pessoas que disseram que era diferente quando eles chegavam ali para receber oração de todas as demais ministros que estavam no campo orando, né? Eles disseram, havia algo verdadeiramente muito especial quando o profeta orava. Deus o havia comissionado para orar pelos enfermos e ele disse que nada pararia diante da oração. Se as pessoas crescem, nada pararia diante da sua oração. E ela relata aqui também um outro ponto que eu até quero me referir assim acerca de outros que também comentam acerca disso, desse fato tão relevante, um fato aqui tão sobressalente, né? Que foi a ressurreição de um irmão. Um irmão faleceu numa reunião e na mesma reunião nosso profeta orou e ele voltou novamente à vida. E aqui eu já estou colhendo há bastante tempo essas informações acerca desse fato. E agora então nós temos a oportunidade de ouvirmos destas pessoas que estavam ali na hora, quando isto aconteceu, quando isto tomou lugar. Nós não estamos aqui fabricando as coisas para, de alguma forma, atrairmos a atenção das pessoas. Nós estamos transmitindo a vocês fatos reais por pessoas que estavam ali na hora em que essas coisas estavam acontecendo, estavam tomando lugar. Então aqui está a irmã Pauline Palmer, esposa do irmão Jack Palmer. E ela relata que, olha, uma das coisas sublimes
que vimos foi quando o irmão Wei foi ressuscitado. Olha o que ela diz aqui. Uma das coisas sublimes que vimos foi quando o irmão Wei foi ressuscitado. Nós estávamos sentados cerca de 1,5 metro dele. Eu acho que não poderia nem ter como estar mais perto. Quando ele caiu no chão e podíamos ver que os seus olhos tinham virado para trás e ele já estava começando a ficar roxo. Sua esposa era uma enfermeira e ela disse que não havia pulsação e que ele estava morto. O irmão Brana parou a pregação e orou por ele, e logo depois o irmão Wei começou a balançar a cabeça. Então nós estamos aqui diante de um fato muito sobressalente, e eu tenho pelo menos 3 testemunhos aqui comigo agora para poder juntar aqui junto com esse testemunho, né? Para reforçar ainda mais esse testemunho. Então, realmente, algo sobrenatural. Um irmão morre em plena reunião, o profeta para a pregação, desce, faz uma oração por ele e daí a pouquinho ele começa a balançar a cabeça e começa a retomar o fôlego novamente, né? E eu tenho aqui também, ainda parei aqui em parte desse testemunho, né? Mas eu tenho aqui mais alguém aqui falando, inclusive deste mesmo evento. Está aqui, eu estou com algumas coisas marcadas aqui. E aqui nós temos o irmão Dallas. O irmão Dallas foi sobrinho ali do irmão Jack Moore, né? Não, irmão Banks Wood, e também do irmão Charles Cox. E ele nos relata esse mesmo testemunho, né? E eu quero também transmitir, aproveitando que nós estamos transmitindo, esse testemunho maravilhoso da irmã Pauline Palmer. Diz assim: quando o irmão Brana pregava no tabernáculo em Jeffersonville, geralmente eu me inclinava contra a parede ao lado esquerdo da igreja, em frente ao púlpito. Praticamente todos os domingos eu estava junto àquela parede, porque dificilmente se conseguia um assento. Mas num certo domingo, por algum motivo, conseguimos assento bem na frente. Estávamos na segunda fileira, logo atrás da irmã Wei e o irmão Wei. Eles estavam a um assento adiante e logo à minha esquerda. No final do culto, quando estávamos de pé cantando, o homem caiu e eu estava bem ali. Assim, a maioria das pessoas não podiam vê-lo, porque estávamos todos de pé. Mas ele caiu para a direita e quando ele caiu, o lado direito da sua cabeça bateu no braço de madeira do assento, bem por cima da sua orelha, e fez um som como quando você bate em uma melancia. E então ele caiu para frente no chão, em frente ao púlpito, e ele estava deitado lá. E a irmã Wei, que era enfermeira, ajoelhou-se e começou a examiná-lo e a verificar o seu pulso. Então ela começou a gritar que ele tinha morrido. E quando aquilo aconteceu, o irmão Brana muito calmamente caminhou
pelo altar do lado direito, desceu até onde ele estava e ele ficou ao lado dele. E é claro que eu era muito curioso e estava apenas um pouco mais de 1 metro dele, e eu observei bem de perto quando o irmão Branham orou por ele. E a primeira coisa que eu vi foi o irmão Way piscando seus olhos. E então o irmão Branham levantou-se e voltou ao púlpito e disse: agora não julguem o nosso irmão. Alguma coisa aconteceu durante aquele culto, durante a pregação, que causou esse abalo nesse irmão e que ele veio a falecer mesmo durante a reunião. O irmão Way se levantou depois de alguns minutos, mas acho que ele ficou um pouco tonto pelo restante do culto. Mas devido ao fato de as pessoas estarem em pé, quando isso aconteceu, eu provavelmente presenciei a cena melhor do que qualquer um. Então, temos aqui mais esse relato, né, falando acerca disso. E eu tenho mais um terceiro relato aqui, né, da Beth Collins. E ela também se refere a este evento, né? Então, 3 testemunhos, a palavra ela é confirmada, né? Eu estava no culto quando o irmão Edmund Way morreu. Foi algo realmente excepcional. O irmão Branham estava no final do culto e estava se preparando para sair da plataforma, quando de repente a irmã Way gritou. Ela e o irmão Way estavam assentados logo na frente do púlpito e o irmão Way tinha caído no chão. O irmão Branham passou por sobre o corrimão do altar, ajoelhou-se e orou por ele e seu coração começou a bater novamente. Oh, glória! Aleluia, né? Depois de algum tempo, ele conseguiu sentar. E a irmã Way, que era uma enfermeira, disse que quando ele caiu, não havia nenhuma pulsação. Então nós estamos aqui com 3 testemunhos de 3 pessoas que estavam ali presente na hora em que estas coisas aconteceram, em que estas coisas tomaram lugar. Mas vamos aqui, mais um pouquinho aqui, né? Então, ela diz assim que quando saímos de Jeffersonville, depois do ocorrido, depois do passado, então eles foram para outras reuniões. Então eles foram para uma das reuniões que estava acontecendo lá no Arkansas. Um dia estávamos em um restaurante com um grupo de irmãos e o irmão Way estava lá. E quando as pessoas lhe perguntaram sobre a sua experiência, ele disse que ficou magoado com alguma coisa que o irmão Branham havia dito. Então, nessa mensagem, o irmão Branham, ele nos relata que ele estava falando sobre complexo. E logo depois ele disse, quem de nós não tem um complexo? E ele tomou aquilo para si, né? E aquilo foi tão forte que levou ao falecimento, à morte. Mas ali estava o profeta de Deus, que desceu sob a unção do Espírito Santo de Deus, orou e ele teve a sua vida de volta novamente. E o irmão Branham disse assim, com toda certeza, Deus não havia terminado de trabalhar com ele ainda. E enquanto Deus tiver alguma coisa conosco aqui, nós estamos aí e vamos permanecer aqui até que ele termine de tratar conosco. E quando ele terminar de tratar conosco, nós não vamos ficar nem um segundinho a mais aqui. Ele vai nos tomar e nos levar para a glória com ele, com toda certeza. Então isso aconteceu lá no ano de 63, nós temos aí o testemunho dessa preciosa irmã, né, que é a irmã Pauline. Temos aí também o testemunho do irmão Dallas e temos também o testemunho da irmã Beth, falando desse evento tão sobressalente, tão maravilhoso, que tomou lugar naqueles dias e que nós estamos aí transmitindo não só para os nossos irmãos, mas também para os nossos amigos,
para os nossos preciosos ouvintes que estão aí nos acompanhando através dessa programação Semente de Vida e que nós tiramos aí esse tempo para discorrermos um pouco sobre a vida do nosso profeta, para que você fique sabendo quem foi verdadeiramente William Marion Branham. Deus te abençoe, meus preciosos irmãos, meus preciosos amigos, ouvintes. Que Deus continue enriquecendo os vossos corações da sua maravilhosa graça.